Olá! A análise de hoje mergulha num tema complexo e para muita gente bem desconhecido. É a relação histórica entre o pensamento cristão, as leis da igreja e a instituição da escravidão. A gente recebeu um conjunto de fontes fascinantes aqui. Tem escritos de teólogos super influentes como Tomás de Aquino, Agostinho, e também uma série de leis, os chamados cânones, principalmente dos concílios de Toledo. Nosso objetivo é entender como essas figuras, essas instituições, viam e regulavam a escravidão, mas usando as palavras e as regras da época, né? Não é um julgamento com os olhos de hoje. É uma tentativa de compreender a lógica de um tempo muito, muito distante. Ok, vamos começar a desvendar isso. O que é fascinante aqui é justamente observar como uma instituição que se define como espiritual lidou com uma realidade social e econômica tão brutal e tão enraizada. As fontes não mostram um distanciamento, pelo contrário, elas revelam uma imersão profunda, onde a teologia foi usada para explicar o mundo como ele era e a lei foi criada para administrar tudo, nos mínimos detalhes. Vamos começar, então, pelos grandes nomes, pela base teológica. A primeira fonte que me chamou a atenção foi de São Tomás de Aquino, um dos pilares da teologia católica. Ele afirma de forma bem direta que a escravidão entre os homens é natural. Ele não tira isso do nada. Ele cita o filósofo Aristóteles. Exatamente, é crucial notar essa conexão com um pensamento clássico. Tomás de Aquino não está inventando uma justificativa do zero. Ele está, na verdade, integrando a filosofia grega, que era a base do conhecimento secular da época, à doutrina cristã. Para Aristóteles, algumas pessoas eram naturalmente nascidas para governar e outras para serem governadas. Aquino pega essa ideia e a batiza, por assim dizer. A escravidão para ele não era um mal a ser combatido, mas uma característica do mundo, quase como uma lei da física social. Então, no fundo, o argumento principal nem era religioso. Era uma importação da filosofia grega para dentro da igreja. Mas nem todo mundo pensava assim, né? Santo Agostinho, que veio bem antes, oferece uma perspectiva bem diferente. Para ele, a causa primeira da escravidão é o pecado. Isso mesmo. E a lógica é completamente outra. Para Agostinho, no estado original lá no paraíso, ninguém era escravo de ninguém. A escravidão é uma consequência da queda, do pecado original. Ele escreve que essa submissão acontece sob a vontade de Deus, que sabe como atribuir punições justas. É uma visão mais sombria. A escravidão se torna, nessa visão de Agostinho, uma espécie de remédio amargo, uma punição coletiva pela imperfeição da humanidade. Peraí, então a gente tem duas linhas de raciocínio completamente diferentes, uma filosófica, a outra teológica, mas as duas chegam exatamente no mesmo lugar. Escravidão, tudo bem, é parte do sistema. Uma diz que é natural, a outra que é uma punição divina. E isso é fundamental para entender a resiliência da instituição. Não havia uma única linha de argumentação frágil, mas diferentes caminhos teológicos que convergiam para validar a mesma realidade social. Se você não concordava com a visão natural de Aquino, tinha a visão penal de Agostinho. O resultado prático era o mesmo: a aceitação. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque um terceiro nome, São João Crisóstomo, vai por um caminho ainda mais surpreendente. Ele classifica a escravidão, junto com a pobreza e a prisão, entre as coisas indiferentes. A fonte o cita dizendo: há muitos que chamam de más as coisas que não o são. Colocar a escravidão nessa categoria, nossa, isso desafia muito a nossa sensibilidade. O que significa algo ser indiferente nesse contexto? Essa noção de coisas indiferentes era central para o pensamento da época, muito influenciada pelo estoicismo, né? A ideia é que o foco principal da vida humana é a salvação da alma, a vida interior, a virtude. O status terreno de uma pessoa, se ela era livre ou escrava, rica ou pobre, era visto como secundário ou até irrelevante para o que realmente importava, a relação com Deus. Quer dizer que para ele ser escravo ou ser livre dava no mesmo para sua alma. Na teoria, sim, a mensagem era: sua condição na terra não importa, o que importa é o estado da sua alma. Um escravo podia ser mais virtuoso e mais próximo de Deus do que um imperador.
Era uma forma de reconciliar os ensinamentos cristãos de igualdade espiritual com a gritante e brutal desigualdade social do mundo em que viviam. Era tipo uma válvula de escape teológica. Entendi. É uma ginástica mental impressionante. Então, se essa era a base teológica, como isso se traduzia no dia a dia? As fontes nos levam para as leis, os cânones dos concílios de Toledo, na Espanha visigótica. E lendo isso, parece quase um manual de instruções sobre como gerenciar a escravidão. É a teologia virando burocracia pura e dura. E uma burocracia que começa muito cedo a se preocupar em manter a ordem. Um dos primeiros exemplos que a gente tem anterior a Toledo, do Sínodo de Gangra por volta de 341, é explícito. O cânone diz que se alguém ensina um escravo, com o pretexto da piedade, a desprezar seu amo, seja anátema. Anátema, ou seja, amaldiçoado, excomungado. A mensagem era bem clara. A religião não pode ser usada para bagunçar a ordem social. Sua fé não te dá o direito de se rebelar. Precisamente. Isso estabelece um ponto fundamental desde muito cedo. A Igreja, como instituição, se posiciona ativamente como protetora da estrutura da escravidão e do direito de propriedade dos senhores. A estabilidade social era uma prioridade absoluta. A piedade não podia ser uma desculpa para a insubordinação. E essa lógica se aplica com força total quando a própria igreja é a proprietária, né? É impressionante ver como ela se via, antes de mais nada, como uma grande proprietária. Quase uma empresa, com regras para proteger seu patrimônio, que incluía pessoas. A gente tem que pensar na igreja daquela época não só como uma instituição de fé, mas como uma gigante corporação. Ela tinha terras, propriedades e precisava de mão de obra. Os escravos, nessa lógica, eram como um maquinário de uma fábrica ou o gado de uma fazenda, um ativo que não podia ser danificado ou perdido, senão a empresa teria prejuízo. E as regras deixam isso explícito. Tem um cânone do Quarto Concílio de Toledo que proíbe um clérigo de libertar os escravos da igreja, a não ser que ele doe seus próprios bens em compensação. O texto chega a dizer que é ímpio que quem não trouxe nada para a igreja lhe cause dano. Dano, eles estão falando de pessoas. A palavra é essa, dano, prejuízo patrimonial. E tem mais, um bispo até podia libertar um escravo, mas as condições eram inacreditáveis. Outro cânone do mesmo concílio diz que para isso ele precisava oferecer 2 escravos do mesmo mérito em troca. É uma transação comercial, 1 por 2. Não há nenhuma discussão moral ou espiritual, é pura contabilidade de ativos. É impressionante. E a quantidade de escravos era um indicador de status. Uma das fontes menciona uma lei do século VII que diz que uma igreja que tivesse 10 escravos já era considerada importante o suficiente para ter seu próprio sacerdote. O número de escravos definia a estrutura administrativa. Exato. Era uma lógica de proteção de ativos. Mas o que acontecia quando um desses ativos era libertado? A liberdade não era o fim da história. Pelo contrário, as leis mostram que era o começo de um novo tipo de servidão. Essa é a parte que mais me pegou. O que acontecia se um desses escravos da igreja fosse libertado? Ele estava realmente livre? Essa é a questão central. A liberdade era uma palavra com muitas armadilhas. As fontes de Toledo mostram a criação de uma classe social inteira de libertos, que, na prática, não eram livres. Um cânone diz que os descendentes dos libertos da igreja herdam a obrigação de servir a igreja para sempre. Eles ficavam sob o patrocínio da instituição. Patrocínio, que palavra suave para uma obrigação perpétua. Então a liberdade não era hereditária, a servidão é que era? Exatamente. Criou-se uma classe de dependentes perpétuos. Eles não são mais escravos no sentido de poderem ser vendidos, mas também não são totalmente livres. E esse controle era reforçado com uma burocracia constante. Outro cânone determina que, toda vez que um bispo morria, os libertos tinham que apresentar seus documentos de liberdade ao novo bispo. E se não o fizessem? Se não o fizessem dentro de 1 ano, o texto diz que eles voltem à sua origem, sejam perpetuamente escravos. A liberdade era condicional e precisava ser constantemente reafirmada perante a autoridade.
Era um presente da igreja, e a igreja podia retirá-lo a qualquer momento. Um mecanismo de controle social muito poderoso. E para fechar esse sistema, eles controlavam até com quem essas pessoas podiam se casar. Um cânone do Nono Concílio de Toledo proíbe os libertos de se casarem com pessoas livres, para evitar o que o texto chama de misturas indignas. Isso é pura engenharia social. O objetivo era manter as linhas de status claras e impedir que essa classe de dependentes se dissolvesse na população livre. Se um liberto se casasse com uma pessoa livre, a lei garantia que os filhos herdariam as obrigações para com a igreja. O sistema era projetado para se auto-perpetuar, garantindo uma força de trabalho estável e subserviente por gerações. Ok, até aqui a gente vê a igreja gerenciando um sistema que já existia de forma bem pragmática e, às vezes, brutal. Mas, lendo as fontes, me deparei com algo que parece ir um passo além. A igreja estava criando novos escravos do nada. Isso está correto? Exatamente. E aqui a gente precisa parar um segundo. Isso é uma virada de chave. É talvez o ponto mais chocante e revelador de todo esse sistema. A igreja deixa de ser apenas uma participante no sistema de escravidão da época e se torna uma fonte geradora de novos escravos. Como isso funcionava? A lei interna da igreja, para punir seus próprios padres, criava a escravidão do zero. O Nono Concílio de Toledo, no ano 655, decretou que os filhos ilegítimos de clérigos se tornariam escravos perpétuos da igreja onde seu pai servia. A fonte até destaca isso como uma novidade como causa de escravidão. A pena pela transgressão moral do pai recaía sobre o filho, que já nascia marcado como propriedade da igreja. Nossa. Então, um crime moral gerava um ativo econômico para a instituição. E não era só com os filhos. Li também sobre as mulheres. Sim, cânones anteriores determinavam que as esposas ou companheiras de clérigos que não vivessem em castidade poderiam ser vendidas como escravas pelo bispo. O dinheiro, dizia a lei, iria para os pobres, mas a mulher perdia sua liberdade. Era um mecanismo duplo. Reforçava a disciplina do celibato com a ameaça mais severa possível e, ao mesmo tempo, podia gerar receita ou novos escravos para a instituição. É uma intersecção impressionante de controle moral, poder disciplinar e ganho econômico. E essa lógica de usar a escravidão como punição não ficou confinada à disciplina interna da igreja, certo? Ela se expandiu para fora. Sim, ela transbordou e se tornou uma ferramenta de política externa e de guerra. Se a gente avançar no tempo para o Terceiro Concílio de Latrão, em 1179, a escala se torna internacional. A justificativa para a escravidão se expande dramaticamente. É quando a escravidão vira uma arma de guerra, basicamente. Um dos cânones de Latrão decreta que cristãos que ajudassem os sarracenos, os muçulmanos, poderiam ser feitos escravos se fossem capturados. Isso mesmo. A escravidão passa a ser uma punição legítima para os inimigos da cristandade e, crucialmente, para os traidores da fé. Isso dá uma base legal e teológica para a escravização em massa no contexto das cruzadas e da reconquista na Península Ibérica. E não só contra inimigos externos. Outro cânone do mesmo concílio vai além. Ele mira em grupos internos, hereges, bandidos, e decreta que quem os capturasse poderia legalmente escravizá-los. Seus bens seriam confiscados e eles próprios seriam submetidos à escravidão. E isso demonstra como a categoria de escravizável foi sendo ampliada. Não eram mais apenas não cristãos. Agora, cristãos considerados desviantes ou inimigos internos também podiam perder totalmente a liberdade. Conflitos teológicos se transformaram em oportunidades para a escravização. A heresia virou um crime punível com a escravização. E essa linha de pensamento é incrivelmente persistente. Nós percorremos séculos de leis e teologia, e então as fontes nos levam a um documento que me deixou de queixo caído pela data. 1866. Um documento do Santo Ofício, do Vaticano. Um órgão doutrinário central da Igreja emite um documento. E o que ele diz? Ele afirma que a escravidão em si não é de todo contrária à lei natural e divina. E continua dizendo que podem existir vários títulos justos de escravidão.
O documento condena o tráfico de escravos e os abusos, mas defende a legalidade da instituição em si. Em 1866. É uma continuidade de pensamento que atravessa mais de 1.500 anos, da filosofia grega de Aristóteles, passando por Agostinho, pelas leis de Toledo, até chegar a um escritório no Vaticano às vésperas do século XX. A resistência dessas ideias é algo impressionante. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta todas as peças? Percorremos as justificativas filosóficas, vimos como elas foram codificadas em leis, detalhadas, e seguimos esse fio até essa declaração do século XIX. O que as fontes demonstram é um profundo e complexo entrelaçamento entre a instituição da Igreja e a instituição da escravidão. Não foi uma aceitação passiva da cultura da época, como às vezes se argumenta. Foi uma participação ativa na sua gestão, regulação e, em muitos casos, justificação, usando para isso as ferramentas mais poderosas que tinha, a teologia e a lei. A Igreja agiu como legisladora, como proprietária e, como a gente viu, às vezes até como criadora de escravos. É uma imagem muito diferente da que geralmente temos e nos deixa com uma pergunta para reflexão. Como instituições que se baseiam em textos e tradições tão antigas lidam com a inevitável evolução da moralidade humana? E mais, quando a interpretação de textos sagrados e tradições antigas se torna uma ferramenta para justificar o status quo, por mais injusto que ele pareça a olhos posteriores, qual é o caminho para a mudança? De onde vem o impulso para reinterpretar tudo? Essa é a questão que fica.